A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repara bem, em tudo. Não apenas nas coisas boas, não apenas quando tudo corre bem, mas em tudo. Isto significa que a gratidão não depende das circunstâncias, depende da nossa escolha consciente de reconhecer que Deus está no controle. Quando damos graças ao despertar, estamos a declarar que confiamos no Senhor antes mesmo de sabermos o que este dia nos reserva. Estamos a dizer que a nossa fé não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. O rei Davi, mesmo nos seus momentos mais difíceis, escolhia louvar e agradecer. No Salmo 34, versículo 1, ele declara: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi enfrentou perseguições, traições, guerras, e ainda assim mantinha a gratidão como um estilo de vida. Porque ele sabia que a gratidão abre os céus, que a gratidão atrai a presença de Deus, que a gratidão transforma o coração. Quando começamos o dia agradecendo, estamos a posicionar-nos espiritualmente num lugar de vitória, num lugar de reconhecimento de que tudo o que temos vem do Senhor. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos diante de Ti nesta manhã do dia 9 de março de 2026 com corações gratos e reconhecidos. Senhor, antes de pedirmos qualquer coisa, antes de apresentarmos as nossas necessidades, queremos simplesmente agradecer. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por abrir os nossos olhos esta manhã, obrigado porque respiramos e isso é prova da Tua misericórdia sobre nós. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje, Senhor? Mas nós estamos aqui, vivos, com saúde suficiente para orar, com força suficiente para buscar a Tua face. Isto não é sorte, Pai, isto é graça pura. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque as Tuas compaixões não têm fim. Obrigado porque mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nos afastamos, Tu continuas fiel. A Tua fidelidade não depende da nossa perfeição, ela é sustentada pelo Teu amor incondicional. Senhor, nós reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti. Pai, obrigado pela nossa família. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste ao nosso lado, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos irmãos. Mesmo quando há conflitos, mesmo quando há desentendimentos, nós agradecemos porque eles são presentes Teus. Ajuda-nos a valorizar mais quem está perto de nós, a não dar por garantido o amor que recebemos. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que reclamamos em vez de agradecer, pelas vezes que murmuramos em vez de louvar. Quantas vezes focamos no que nos falta e esquecemos de agradecer pelo que temos? Perdoa-nos, Senhor. Hoje escolhemos mudar esta mentalidade. Hoje escolhemos ver com olhos de gratidão tudo o que Tu tens feito por nós. Obrigado pelo teto sobre as nossas cabeças, pela cama onde dormimos, pela comida na nossa mesa. Há milhões de pessoas no mundo que não têm estas coisas básicas, mas nós temos. Isto é bênção, Senhor. Pai, obrigado pela nossa saúde. Obrigado porque os nossos corpos funcionam,
porque o nosso coração bate, porque os nossos pulmões respiram sem que tenhamos de pensar nisso. Obrigado pelos nossos olhos que veem, pelos nossos ouvidos que ouvem, pelas nossas mãos que trabalham, pelos nossos pés que caminham. Senhor, há pessoas em hospitais lutando pela vida, há pessoas acamadas, há pessoas com dores insuportáveis. Mas nós estamos de pé, podemos mover-nos, podemos funcionar. Isto é motivo de profunda gratidão. Obrigado pela nossa mente, pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Obrigado porque não perdemos a nossa sanidade mental, porque podemos processar informações, porque temos memórias. Senhor, todas estas coisas que parecem tão normais são, na verdade, milagres diários que muitas vezes não reconhecemos. Hoje nós reconhecemos, Pai. Hoje nós agradecemos por cada pequeno detalhe que faz a nossa vida funcionar. Senhor, obrigado pelo nosso trabalho. Mesmo quando é cansativo, mesmo quando é difícil, nós agradecemos porque há pessoas desesperadas procurando emprego e não encontram. Obrigado porque temos uma fonte de sustento, porque podemos prover para as nossas famílias, porque temos dignidade através do nosso labor. Abençoa o nosso trabalho hoje, Pai. Que sejamos produtivos, que sejamos eficientes, que sejamos testemunhas da Tua presença nos nossos locais de trabalho. Que os nossos colegas vejam Cristo em nós, através da nossa atitude, da nossa integridade, da nossa excelência. Senhor, obrigado pelas oportunidades que temos. Obrigado porque vivemos num tempo de tantas possibilidades, de tanta tecnologia, de tanto acesso à informação. Ajuda-nos a usar bem estas oportunidades, a não desperdiçar o nosso tempo com coisas vazias, mas a investir nas coisas que têm valor eterno. Obrigado pela educação que recebemos, pelo conhecimento que adquirimos, pelas habilidades que desenvolvemos. Pai, obrigado pela salvação. Esta é a maior de todas as bênçãos. Obrigado porque enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Obrigado porque através dele temos acesso a Ti, porque os nossos pecados foram perdoados, porque temos a promessa da vida eterna. Senhor, isto é tão grande que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. Nós merecíamos a condenação eterna, mas recebemos graça. Nós merecíamos o inferno, mas recebemos o céu. Isto é amor incompreensível, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós, porque não estamos sozinhos, porque temos um Consolador, um guia, um mestre interior. Obrigado porque podemos orar a qualquer momento e Tu nos ouves. Que privilégio incrível é este, Senhor! O Deus do universo, o Criador de tudo, inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Isto deveria encher-nos de admiração todos os dias. Senhor, obrigado pelas provações que enfrentamos. Sim, Pai, até pelas dificuldades nós agradecemos, porque sabemos que elas produzem em nós perseverança, caráter e esperança. Obrigado porque nas tempestades aprendemos a confiar mais em Ti, porque nos vales descobrimos que Tu és o nosso pastor. Obrigado porque cada desafio que superamos com a Tua ajuda torna-nos mais fortes, mais sábios, mais parecidos com Cristo. Senhor, Tu permites certas dificuldades não para nos destruir, mas para nos desenvolver. Tu permites certas perdas não para nos castigar, mas para nos ensinar a valorizar o que realmente importa. Obrigado, porque mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, podemos confiar no Teu coração. Obrigado, porque Tu prometes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mesmo as coisas más, mesmo as coisas dolorosas, Tu podes transformar em bênção quando entregamos tudo nas Tuas mãos. Isto é milagroso, Pai. Pai,
Obrigado pela natureza que nos rodeia. Obrigado pelo sol que brilha, pela lua que ilumina a noite, pelas estrelas que decoram o céu. Obrigado pelas árvores que produzem oxigênio, pelas flores que embelezam o mundo, pelos rios que fornecem água. Obrigado pelos pássaros que cantam, pelos animais que nos acompanham, pela diversidade incrível da tua criação. Tudo isto declara a tua glória, Senhor. Tudo isto mostra a tua criatividade infinita. Quando olhamos para a natureza, vemos as tuas digitais em cada detalhe. Obrigado pelas estações do ano, pelo ciclo perfeito que mantém a vida na Terra. Obrigado porque nunca falhaste em fazer o sol nascer, porque nunca falhaste em manter o equilíbrio do universo. Se tu cuidas dos lírios do campo, se tu alimentas as aves do céu, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos. Esta verdade enche-nos de paz e confiança. Pai, obrigado pelas pequenas alegrias cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo sabor da comida, pelo aroma do café pela manhã, pelo conforto de um banho quente. Obrigado pelo som da música, pela beleza da arte, pela emoção de uma boa história. Obrigado pelo riso, pela capacidade de sentir alegria, pela possibilidade de experimentar momentos de felicidade. Senhor, tu criaste-nos não apenas para sobreviver, mas para desfrutar da vida. Tu colocaste em nós a capacidade de apreciar a beleza, de sentir prazer nas coisas boas, de nos deleitarmos nas tuas bênçãos. Perdoa-nos quando vivemos de forma tão apressada que não paramos para saborear estes momentos. Ajuda-nos a desacelerar, a estar presentes, a valorizar cada dia como o presente que realmente é. Obrigado porque cada dia é único, irrepetível, cheio de possibilidades novas. Senhor, obrigado pela paz que só tu podes dar. Obrigado porque no meio do caos do mundo podemos ter paz interior. Obrigado porque quando entregamos as nossas ansiedades a ti, tu guardas os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Obrigado porque a tua paz excede todo o entendimento, não depende das circunstâncias externas, mas da tua presença constante em nós. Pai, há tanta turbulência no mundo, tantas notícias perturbadoras, tantas razões para ter medo. Mas tu dizes-nos, não temais, porque eu estou convosco. Esta promessa é a nossa âncora. Obrigado porque podemos dormir em paz, sabendo que tu nunca dormes, que tu guardas a nossa vida 24 horas por dia. Obrigado porque quando acordamos no meio da noite com preocupações, podemos entregar tudo a ti e voltar a descansar. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Pai, obrigado pela esperança que temos em ti. Obrigado porque não importa quão escura seja a noite, sabemos que amanhã virá. Obrigado porque não importa quão grande seja o problema, tu és maior. Obrigado porque não importa quão impossível pareça a situação, para ti nada é impossível. Esta esperança não nos envergonha, Senhor, porque ela está fundamentada em quem tu és. Tu és fiel, tu és poderoso, tu és bom. Tu nunca falhaste, nunca mentiste, nunca abandonaste os teus filhos. Quando olhamos para trás e vemos como tu nos guiaste até aqui, como nos sustentaste em momentos difíceis, como abriste caminhos quando parecia não haver saída, a nossa fé fortalece-se. Se tu fizeste tudo isto no passado, farás também no futuro. Obrigado, porque o nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Obrigado, porque temos um destino eterno, glorioso, esperando por nós. Senhor, obrigado pelo perdão que nos ofereces diariamente. Obrigado, porque quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, porque não guardas rancor, não mantens um registro dos nossos erros, não nos tratas conforme merecemos,
A tua misericórdia é nova a cada manhã. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de fazer melhor, de caminhar mais perto de ti. Senhor, ajuda-nos também a perdoar os outros como tu nos perdoas. Ajuda-nos a soltar as mágoas, a libertar os ressentimentos, a não guardar amargura no coração. Sabemos que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ajuda-nos a tomar esta decisão todos os dias, todas as vezes que for necessário. Obrigado porque quando perdoamos, libertamo-nos de prisões emocionais, abrimos espaço para a tua paz fluir em nós. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, Pai. Pai, obrigado pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Obrigado porque temos acesso às tuas verdades, aos teus ensinamentos, às tuas promessas. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quantas vezes encontramos direção nas Escrituras? Quantas vezes encontramos consolo nos Salmos? Quantas vezes encontramos sabedoria nos Provérbios? Quantas vezes encontramos esperança nas promessas? Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado porque quando meditamos na tua palavra, somos transformados. Obrigado porque ela não volta vazia, mas realiza tudo aquilo para o que a enviaste. Ajuda-nos a ler mais a Bíblia, a estudá-la com dedicação, a memorizá-la, a vivê-la no nosso cotidiano. Senhor, obrigado pela liberdade que temos. Obrigado porque podemos adorar-te abertamente, porque podemos reunir-nos com outros crentes, porque podemos ter uma Bíblia nas nossas casas. Há tantos irmãos e irmãs em países onde isto é proibido, onde são perseguidos por causa da fé. Mas nós temos liberdade religiosa. Isto é um privilégio que não devemos dar por garantido. Obrigado porque podemos orar em voz alta, porque podemos cantar louvores, porque podemos testemunhar da nossa fé sem medo de prisão ou morte. Senhor, lembramo-nos dos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Fortalece-os, Pai. Dá-lhes coragem sobrenatural, protege-os, liberta-os, que o sangue dos mártires continue a ser semente para a igreja. Que onde há perseguição, a tua igreja cresça ainda mais forte. Obrigado porque nada pode separar-nos do teu amor, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Pai, obrigado pelos dons e talentos que nos deste. Cada um de nós tem habilidades únicas, capacidades especiais que tu colocaste em nós. Obrigado porque nos criaste com propósito, com um plano específico para as nossas vidas. Ajuda-nos a descobrir os nossos dons se ainda não os conhecemos. Ajuda-nos a desenvolver os nossos talentos, a usá-los para a tua glória e para abençoar outros. Senhor, que não enterremos os nossos talentos no chão como o servo mau da parábola. Que sejamos bons mordomos de tudo o que nos confiaste. Obrigado porque tu não nos comparas com outros, porque não esperas que sejamos cópias de ninguém. Tu criaste-nos originais, únicos, especiais. Ajuda-nos a abraçar quem somos em ti, a parar de tentar ser outra pessoa, a celebrar a nossa individualidade enquanto usamos os nossos dons para edificar o corpo de Cristo. Senhor, obrigado pelas respostas às orações que já recebemos. Quantas vezes oramos e tu respondeste? Quantos milagres já presenciamos? Quantas portas tu abriste? Quantos caminhos tu preparaste? Às vezes, esquecemos-nos de agradecer pelas orações respondidas porque já estamos focados no próximo pedido. Perdoa-nos, Pai. Hoje paramos para reconhecer tudo o que tu já fizeste.
Obrigado pelas curas, pelas provisões financeiras, pelas reconciliações, pelas proteções, pelas libertações. Obrigado porque tu ouves as nossas orações, porque te importas com os nossos pedidos, porque ages em nosso favor. E obrigado também pelas orações que não respondeste da forma como queríamos. Porque tu vês o quadro completo, porque sabes o que é melhor para nós, porque a tua sabedoria excede infinitamente a nossa. Confiamos em ti mesmo quando não entendemos, Senhor. Pai, obrigado pela força que nos dás para continuar. Há dias em que sentimos que não conseguimos mais, que o fardo é pesado demais, que as forças acabaram. Mas então tu renovas nossas forças como a da águia. Tu dás poder ao cansado e multiplicas as forças do que não tem nenhum vigor. Obrigado, porque a tua graça é suficiente, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, então somos fortes em ti. Obrigado porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esta força não vem de nós, Senhor, vem de ti. Por isso toda a glória é tua. Obrigado porque nunca nos dás mais do que podemos suportar, porque sempre providencias um escape juntamente com a tentação. Obrigado porque quando caímos, tu levantas-nos. Obrigado porque quando tropeçamos, tu seguras-nos. Obrigado porque a tua mão direita nos sustém. Senhor, obrigado por este dia 9 de março de 2026. Obrigado porque este dia nunca existiu antes e nunca existirá novamente. É único, especial, cheio de possibilidades. Obrigado porque tu tens planos para este dia, porque tu vais fazer coisas novas, porque vamos experimentar a tua bondade de formas que nem imaginamos. Pai, enchemos este dia de gratidão desde o primeiro momento. Que a gratidão seja a melodia do nosso coração durante todas as horas. Que em cada situação, boa ou difícil, escolhamos agradecer. Que sejamos conhecidos como pessoas gratas, que irradiem alegria e contentamento. Senhor, que a nossa gratidão seja contagiante, que inspire outros a também agradecerem, que aponte para ti como a fonte de todas as bênçãos. Obrigado porque este dia será abençoado não por causa das circunstâncias, mas por causa da tua presença conosco. Tu és Emanuel, Deus conosco, e isto muda tudo. Pai, pedimos que abençoes cada área específica das nossas vidas hoje. Começa pela nossa vida espiritual, que hoje cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa comunhão contigo seja mais profunda, mais íntima, mais real. Que ouçamos a tua voz com mais clareza, que sintamos a tua presença com mais intensidade, que obedeçamos à tua vontade com mais prontidão. Senhor, não permitas que a rotina enfraqueça a nossa paixão por ti. Não permitas que as distrações do mundo roubem o nosso primeiro amor. Aviva-nos, Espírito Santo. Acende de novo o fogo no nosso interior. Que tenhamos fome e sede de justiça, que busquemos a tua face com todo o nosso coração. Obrigado porque tu prometes que aqueles que te buscam encontram-te. Obrigado porque te revelas àqueles que te procuram de todo o coração. Queremos conhecer-te mais, Senhor. Queremos experimentar mais da tua glória, mais do teu poder, mais do teu amor. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos hoje. Começa pela nossa relação com o nosso cônjuge. Fortalece os casamentos, Pai. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há frieza, traz paixão renovada. Onde há desentendimento, traz compreensão mútua. Ajuda os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ajuda as esposas a respeitarem os seus maridos. Que os casais orem juntos, adorem juntos, cresçam juntos. Senhor, protege os casamentos dos ataques do inimigo. Fecha todas as brechas por onde o diabo tenta entrar.
Que a infidelidade não tenha lugar, que a desconfiança seja destruída, que o amor verdadeiro prevaleça. Abençoa também os solteiros que esperam pelo cônjuge que tu preparaste. Dá-lhes paciência, dá-lhes sabedoria, guarda-os da ansiedade. Que não se conformem com relacionamentos errados só para não ficarem sozinhos, que esperem no teu tempo perfeito. Pai, abençoa a relação entre pais e filhos. Dá sabedoria aos pais para educarem os seus filhos no caminho em que devem andar. Que sejam firmes, mas amorosos, que estabeleçam limites, mas também demonstrem graça. Senhor, há tantos desafios na criação de filhos hoje em dia. Tantas influências negativas, tantos perigos, tantas tentações. Protege as crianças e os adolescentes, Pai. Guarda-os de más companhias, de vícios, de conteúdos prejudiciais, que cresçam no teu temor, que desenvolvam um caráter forte, que façam escolhas sábias. Abençoa também os filhos adultos que cuidam dos pais idosos. Dá-lhes paciência infinita, força física e emocional, recursos financeiros. Que honrem pai e mãe conforme o teu mandamento. Senhor, restaura os relacionamentos familiares quebrados. Onde há distanciamento, traz aproximação. Onde há mágoas antigas, traz cura. Que as famílias se reúnam, que perdoem, que recomecem. Senhor, abençoa as nossas finanças hoje. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Obrigado porque conheces todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Obrigado porque prometes suprir tudo o que nos falta segundo as tuas riquezas em glória. Pai, onde há falta de recursos, envia provisão sobrenatural. Abre portas de emprego para os desempregados. Multiplica os rendimentos dos que trabalham. Envia clientes para os empresários. Concede aumentos salariais, bônus inesperados, heranças, presentes. Senhor, tu podes prover de formas que nem imaginamos. Confiamos em ti. Onde há dívidas, envia estratégias de quitação. Dá sabedoria para gerir bem o dinheiro, para fazer orçamentos, para poupar, para investir sabiamente. Quebra espíritos de pobreza, de escassez, de falta. Liberta-nos de mentalidades limitadas. Que compreendamos que tu és um Deus de abundância, que desejas que prosperemos em todas as áreas. Pai, abençoa a nossa saúde física hoje. Toca com o teu poder curador cada corpo que precisa de restauração. Para aqueles que enfrentam doenças crônicas, envia alívio. Para aqueles que aguardam cirurgias, dá paz e sucesso nos procedimentos. Para aqueles em tratamentos de cancro, quimioterapia, radioterapia, que os efeitos colaterais sejam mínimos e a cura seja completa. Senhor, tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que deu vista aos cegos, que fez os paralíticos andarem. O teu poder não diminuiu. Ainda hoje fazes milagres. Cremos em cura, Pai. Declaramos saúde sobre os nossos corpos. Que cada órgão funcione perfeitamente, que cada sistema opere em harmonia, que cada célula seja renovada. Obrigado porque pelo teu sangue derramado na cruz temos cura. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Recebemos esta verdade pela fé. Abençoa também os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria, discernimento, mãos habilidosas. Senhor, abençoa a nossa saúde mental e emocional. Há tantas pessoas lutando contra depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos diversos. Pai, tu não nos deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quebra toda a opressão mental, liberta as mentes atormentadas, traz paz aos corações angustiados, cura as feridas emocionais profundas, os traumas do passado, as memórias dolorosas. Senhor, onde há pensamentos suicidas, traz esperança e razões para viver. Mostra a cada pessoa o seu valor inestimável, o propósito divino que existe para a sua vida. Que ninguém desista, Pai. Que todos encontrem em Ti a força para continuar.
Abençoa os psicólogos e psiquiatras que tratam estas questões. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. E que a igreja seja um lugar de acolhimento, sem julgamento, onde as pessoas possam partilhar as suas lutas sem medo. Pai, abençoa o nosso trabalho e os nossos estudos hoje. Que sejamos produtivos, focados, excelentes em tudo o que fazemos. Que trabalhemos como se estivéssemos a trabalhar para Ti e não para homens. Que a nossa integridade seja irrepreensível. Que a nossa ética seja exemplar. Que o nosso testemunho seja claro. Senhor, protege-nos de acidentes de trabalho, de conflitos com colegas, de injustiças. Dá-nos favor com os nossos superiores, que sejamos reconhecidos, promovidos, valorizados. Para os estudantes, dá concentração, memória, compreensão. Que os exames sejam bem-sucedidos, que as notas sejam boas, que as aprovações cheguem. Abençoa os professores com paciência e criatividade. Senhor, que vejamos o trabalho e o estudo não como fardos, mas como oportunidades de glorificar-te, de desenvolver os nossos talentos, de contribuir para a sociedade. Que amemos o que fazemos ou que encontremos aquilo que amamos fazer. Senhor, abençoa os nossos ministérios e o nosso serviço a Ti. Para aqueles que lideram igrejas, dá sabedoria pastoral, unção para pregar, amor pelas ovelhas. Protege os pastores do esgotamento, da crítica injusta, dos ataques espirituais. Fortalece-os, encoraja-os, sustenta-os. Para aqueles que servem em diversos ministérios, que o façam com alegria e dedicação. Que os músicos toquem com excelência, que os intercessores orem com fervor, que os evangelistas ganhem almas, que os professores ensinem com claridade. Senhor, levanta mais obreiros para a Tua seara. Chama jovens para o ministério, desperta vocações, envia missionários aos campos. Que a Tua igreja seja forte, unida, poderosa, que não haja divisões, mas sim comunhão verdadeira. Que amemos uns aos outros como Tu nos amaste. Que o mundo conheça que somos Teus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Pai, abençoa as nossas nações e os nossos governantes. Pedimos por líderes que Te temam, que governem com justiça, que se preocupem com o bem-estar do povo. Senhor, Tu colocas reis e removes reis. Tu estabeleces autoridades. Pedimos que levantes líderes segundo o Teu coração. Onde há corrupção, traz transparência. Onde há injustiça, traz equidade. Onde há opressão, traz liberdade. Abençoa as nossas economias, que haja prosperidade, emprego, oportunidades. Protege-nos de guerras, de violência, de desastres. Senhor, intercedemos pelas nações em conflito. Traz paz ao Médio Oriente, à Ucrânia, a todas as regiões em guerra. Que as armas se calem, que a diplomacia prevaleça, que a paz seja estabelecida. Lembramo-nos dos refugiados, dos deslocados, dos que perderam tudo. Consola-os, Pai. Provê abrigo, comida, segurança. Usa-nos como Teus instrumentos de compaixão e ajuda. Senhor, abençoa as nossas comunidades locais. Que sejamos sal e luz onde vivemos. Que os nossos bairros sejam impactados pela nossa presença. Que sejamos conhecidos como pessoas que fazem a diferença, que ajudam, que se importam. Dá-nos oportunidades de testemunhar da nossa fé, de partilhar o Evangelho, de conduzir pessoas a Ti. Senhor, usa-nos para trazer transformação social. Que nos envolvamos em causas justas, que lutemos contra a pobreza, contra a injustiça, contra a opressão. Que alimentemos os famintos, que vistamos os nus, que visitemos os presos, que acolhamos os estrangeiros. Tudo o que fizermos ao menor dos Teus irmãos, a Ti o fazemos. Que a nossa fé não seja apenas palavras, mas ações concretas que demonstram o Teu amor. Abençoa as organizações cristãs que servem os necessitados.
multiplica os seus recursos, amplia o seu alcance, aumenta o seu impacto. Pai, abençoa as crianças ao redor do mundo, protege os inocentes, os vulneráveis, os indefesos. Senhor, há tantas crianças sofrendo abuso, negligência, exploração. Intervém, Pai. Envia ajuda, traz libertação, proporciona cura. Levanta pessoas corajosas que denunciem crimes contra crianças, que resgatem as vítimas, que punam os culpados. Senhor, que nenhuma criança passe fome hoje, que nenhuma criança seja vendida, traficada, abusada. Quebra as redes de tráfico humano, de pornografia infantil, de trabalho escravo. Traz justiça rápida e severa contra os perpetradores. Abençoa os orfanatos, as casas de acolhimento, as famílias adotivas. Dá-lhes recursos abundantes, paciência infinita, amor incondicional. Que cada criança conheça que é amada, que tem valor, que tem futuro. Planta sonhos nos corações infantis, desperta talentos, abre portas de oportunidade. Senhor, abençoa os idosos, que sejam honrados, respeitados, cuidados. Pai, há tantos idosos abandonados em lares, esquecidos pelas famílias, solitários. Consola-os, Senhor. Envia-lhes companhia, visitas, afeto, que sintam que ainda são valiosos, que a sua vida ainda tem propósito. Usa a sabedoria deles para abençoar as gerações mais novas, que partilhem as suas experiências, as suas histórias, as suas lições aprendidas. Senhor, dá saúde aos idosos, alivia as dores, controla as doenças crônicas, mantém as faculdades mentais, que tenham qualidade de vida, que desfrutem dos seus últimos anos com dignidade. Abençoa os cuidadores de idosos. Dá-lhes paciência, compaixão, resistência física, que vejam este trabalho não como um fardo, mas como um privilégio de retribuir o cuidado que receberam quando eram jovens. Pai, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. Senhor, Tu és o Deus que abre as madres estéreis. Tu deste filhos a Sara, a Raquel, a Ana, a Isabel. Podes fazer o mesmo hoje. Onde há impossibilidade médica, traz milagres. Concede o desejo do coração daqueles que anseiam por ser pais. E para aqueles que não terão filhos biológicos, abre portas para a adoção. Liga-os às crianças que precisam de um lar. Abençoa também as mulheres grávidas, que tenham gestações saudáveis, partos seguros, bebés perfeitos. Protege-as de complicações, de abortos espontâneos, de qualquer problema. Que sintam a Tua presença durante toda a gravidez. Prepara-as para a maternidade. Dá-lhes sabedoria, paciência, amor. Abençoa os bebés que nascerão hoje. Que venham ao mundo saudáveis, que cresçam fortes, que sejam criados no Teu temor. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam vícios e dependências. Pai, Tu és o Deus que liberta os cativos, quebra as cadeias do alcoolismo, da toxicodependência, do jogo, da pornografia, de qualquer vício que escraviza. Dá força sobrenatural para vencer a tentação, para resistir ao desejo, para permanecer firmes. Senhor, traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, transformação radical. Restaura as vidas destruídas pelos vícios. Reconstrói os relacionamentos quebrados, recupera os empregos perdidos, renova a saúde danificada. Abençoa as clínicas de reabilitação, os grupos de apoio, os conselheiros. Que sejam eficazes, que vejam resultados duradouros, que transformem vidas. E que a igreja seja um lugar de acolhimento para os que lutam contra vícios, sem julgamento, com amor e suporte prático. Pai, abençoa aqueles que perderam entes queridos. Consola os que choram, Senhor. Enxuga as suas lágrimas, cura os seus corações partidos, enche o vazio que a morte deixou. Que sintam a Tua presença de forma tangível nos momentos de maior dor. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que morrem em Ti.
que há esperança de reencontro, que há vida eterna, que há um céu real, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Senhor, dá força para enfrentar o primeiro aniversário sem a pessoa amada, as festas, as datas especiais. Que encontrem nova alegria, que reconstruam as suas vidas, que honrem a memória dos que partiram vivendo bem. Abençoa especialmente aqueles que perderam filhos. Esta é uma dor incomparável, Pai. Sustenta-os de forma sobrenatural, que não percam a fé, que não se afastem de Ti, que encontrem em Ti o consolo que ninguém mais pode dar. Senhor, abençoa os missionários ao redor do mundo, aqueles que deixaram as suas famílias, as suas terras, o seu conforto para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os, Pai. Guarda-os de doenças tropicais, de perseguições, de perigos. Provê todas as suas necessidades financeiras, que não lhes falte nada. Dá-lhes fruto no seu trabalho, que vejam conversões, que plantem igrejas, que discipulem crentes. Senhor, abre portas em nações fechadas ao Evangelho, quebra as barreiras políticas, religiosas, culturais. Que a Tua palavra chegue a cada tribo, a cada língua, a cada povo. Que se cumpra a grande comissão. Levanta mais missionários. Chama jovens para irem. Desperta a visão missionária nas igrejas. Que não nos acomodemos evangelizando apenas os que estão perto. Que tenhamos um coração pelo mundo inteiro. Pai, abençoa a criação que geme esperando a redenção. Perdoa-nos pela forma como temos tratado o planeta que nos confiaste. Perdoa-nos pela poluição, pela destruição de florestas, pela extinção de espécies. Ajuda-nos a ser melhores mordomos da terra, que cuidemos do meio ambiente, que reduzamos o desperdício, que preservemos os recursos naturais. Senhor, envia chuva onde há seca, controla as inundações, acalma as tempestades. Protege-nos de desastres naturais. Onde há incêndios florestais, envia chuva. Onde há furacões e tufões, acalma os ventos. Onde há terremotos, protege as vidas. Senhor, Tu tens poder sobre a natureza. Tu acalmaste a tempestade no mar da Galileia. Podes fazer o mesmo hoje. Que a Tua criação declare a Tua glória, que aponte para Ti como o Criador sábio e poderoso. Senhor, abençoa este dia de forma específica e pessoal para cada pessoa que ora esta oração. Tu conheces cada nome, cada situação, cada necessidade. O que é impossível para nós é perfeitamente possível para Ti. Hoje declaramos que este será um dia de milagres, de bênçãos, de vitórias. Que cada pessoa experimente a Tua bondade de forma tangível. Que vejam portas se abrirem. Que recebam notícias boas, que sintam a Tua presença. Senhor, faz mais do que pedimos ou pensamos. Surpreende-nos com a Tua generosidade. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver claramente a Tua mão agindo, a Tua provisão chegando, o Teu amor envolvendo. Obrigado porque Tu és fiel, porque és bom, porque és poderoso. Confiamos em Ti completamente. Entregamos este dia nas Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Pai, pedimos proteção angelical sobre todos nós hoje. Envia os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, que nos carreguem nas Suas mãos para que não tropecemos, que acampem ao nosso redor e nos livrem de todo o mal. Senhor, fecha toda a porta ao inimigo. Que Satanás não tenha acesso às nossas vidas, às nossas famílias, às nossas casas. Quebramos toda maldição, todo feitiço, toda palavra negativa pronunciada contra nós. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Cobrimos-nos com o sangue de Jesus. Vestimos toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Estamos prontos para enfrentar este dia vitoriosos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Amém e amém. Pai Celestial, continuamos a derramar os nossos corações diante de Ti nesta manhã gloriosa. Senhor, pedimos que abençoes os nossos sonhos e as nossas visões. Tu és o Deus que planta sonhos no coração dos Teus filhos. Ajuda-nos a sonhar os Teus sonhos, a ter visões que vêm de Ti. Que não nos contentemos com uma vida medíocre, mas que busquemos a excelência, que almejemos fazer grandes coisas para o Teu reino. Senhor, dá-nos coragem para perseguir os sonhos que colocaste em nós. Muitas vezes o medo paralisa-nos, a dúvida detém-nos, a insegurança impede-nos, mas Tu não nos deste espírito de covardia, deste-nos espírito de poder. Ajuda-nos a dar passos de fé, a sair da zona de conforto, a arriscar por Ti. Que não cheguemos ao final da vida com arrependimentos do que não fizemos, com sonhos por realizar. Que vivamos intensamente, que aproveitemos cada oportunidade, que deixemos um legado. Senhor, abençoa a nossa criatividade. Tu és o Criador Supremo e criaste-nos à Tua imagem. Isso significa que também temos capacidade criativa. Desperta em nós ideias inovadoras, soluções originais, projetos únicos, que sejamos criativos no trabalho, nos negócios, nos ministérios, nas artes. Senhor, levanta artistas cristãos que produzam conteúdo de qualidade, que influenciem a cultura, que levem a Tua mensagem através da música, do cinema, da literatura, das artes visuais. Que não deixemos a criatividade apenas nas mãos do mundo secular. Que ocupemos estes espaços com excelência e com mensagens que glorifiquem a Ti. Abençoa os escritores cristãos, os músicos, os cineastas, os pintores, os designers. Dá-lhes inspiração divina, recursos financeiros, plataformas de divulgação. Que o seu trabalho alcance milhões e transforme vidas. Pai, abençoa a nossa capacidade de amar. Tu és amor e queres que reflitamos este amor ao mundo. Ajuda-nos a amar como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Que amemos não apenas aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos. Que façamos bem àqueles que nos fazem mal. Que oremos por aqueles que nos perseguem. Isto é sobrenatural, Senhor. Só é possível com o Teu Espírito em nós. Enche-nos do Teu amor. Que este amor transborde de nós para todos ao nosso redor. Que sejamos conhecidos como pessoas amorosas, compassivas, gentis. Senhor, onde há ódio, que levemos amor. Onde há divisão, que levemos união. Onde há conflito, que levemos paz. Usa-nos como instrumentos do Teu amor neste mundo que tanto precisa experimentar o amor verdadeiro. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar profundamente. Há feridas antigas que ainda doem, há mágoas que carregamos há anos, há ressentimentos que envenenam a nossa alma. Pai, ajuda-nos a soltar tudo isto. Ajuda-nos a perdoar completamente, não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos de liberdade. O perdão não é um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Liberta-nos das prisões da amargura, cura as memórias dolorosas. Que quando lembramos das ofensas passadas, não sintamos mais dor, mas sim compaixão por quem nos feriu. Senhor, ajuda-nos também a pedir perdão quando somos nós que ofendemos. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros, coragem para pedir desculpa, determinação para mudar. Que os nossos relacionamentos sejam restaurados, que as pontes quebradas sejam reconstruídas. Pai, abençoa os nossos lares, que as nossas casas sejam santuários onde a Tua presença habita. Que quando alguém entrar nas nossas casas, sinta imediatamente que ali mora paz, que ali reina amor, que ali Deus é honrado. Senhor, consagra cada cômodo. Que na sala haja comunhão, que na cozinha haja provisão,
Que nos quartos haja descanso, que em cada espaço a tua bênção esteja presente. Quebra toda maldição sobre as nossas casas. Desfaz toda obra de feitiçaria, todo objeto contaminado, toda influência maligna. Purifica os nossos lares, que sejam lugares de refúgio, de segurança, de alegria. Senhor, abençoa também aqueles que não têm casa própria, que vivem de aluguer, que moram em condições precárias. Provê habitação digna para todos, que ninguém durma na rua, que ninguém viva em situação de insegurança. Senhor, abençoa as nossas palavras hoje. Que tudo o que sair da nossa boca seja edificante, encorajador, verdadeiro. Ajuda-nos a controlar a língua, que é um membro tão pequeno, mas que pode causar tanto estrago. Que não falemos mal de ninguém, que não espalhemos fofocas, que não mintamos, que não amaldiçoemos. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Senhor, dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais sábia. Ajuda-nos a discernir estes momentos e, quando falarmos, que as nossas palavras tragam vida, esperança, cura. Que sejamos conhecidos como pessoas que encorajam, que animam, que edificam. Que nunca usemos as palavras como armas para ferir, mas sempre como ferramentas para abençoar. Pai, abençoa as nossas atitudes hoje. Que tenhamos a atitude de Cristo, que foi humilde, servo, obediente até a morte. Ajuda-nos a não buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros. Que não sejamos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Que sejamos mansos e humildes de coração. Senhor, há tanto orgulho no mundo, tanta competição, tanto desejo de ser maior que os outros. Liberta-nos desta mentalidade. Ensina-nos que o maior no teu reino é aquele que serve. Que tenhamos alegria em servir, em ajudar, em estar nos bastidores. Que não precisemos de reconhecimento humano, porque sabemos que tu vês tudo, que nada passa despercebido aos teus olhos, que recompensas aqueles que te servem com sinceridade. Senhor, molda o nosso caráter à imagem de Cristo, que sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Senhor, abençoa as nossas prioridades. Ajuda-nos a colocar as coisas na ordem certa. Primeiro tu, depois a família, depois o trabalho, depois o ministério. Muitas vezes invertemos esta ordem e sofremos as consequências. Perdoa-nos quando colocamos o trabalho acima da família, quando colocamos o ministério acima do tempo contigo. Ajuda-nos a equilibrar todas as áreas da vida, que não negligenciemos nenhuma área importante. Senhor, dá-nos sabedoria para gerir o nosso tempo. Ensina-nos a dizer não às coisas que não são prioritárias. Há tantas solicitações, tantas oportunidades, tantas distrações. Ajuda-nos a focar no que realmente importa. Que ao final da vida não lamentemos ter passado tanto tempo em coisas que não tinham valor eterno. Que investimos no que permanece. Relacionamentos, caráter, o teu reino. Pai, abençoa a nossa generosidade. Ajuda-nos a ser pessoas dadivosas, que partilham o que têm, que ajudam os necessitados. Senhor, tu amas quem dá com alegria. Que não demos por obrigação, por pressão, mas com um coração genuinamente generoso. Abre os nossos olhos para ver as necessidades ao nosso redor. Há pessoas passando fome perto de nós, há pessoas sem roupa adequada, há pessoas em dificuldades financeiras. Usa-nos para ser resposta às suas orações. Senhor, multiplica tudo o que dermos. Tu prometes que aquele que semeia com fartura, também ceifará com fartura. Confiamos nesta promessa. Não podemos dar mais do que tu. Por cada bênção que partilhamos, receberemos de volta multiplicado.
mas que não demos esperando receber, que demos simplesmente porque é certo, porque reflete o teu coração, porque fomos abençoados para abençoar outros. Senhor, abençoa a nossa paciência. Vivemos num mundo de gratificação instantânea, onde tudo é rápido, imediato, mas tu muitas vezes trabalhas devagar, no teu tempo perfeito. Ajuda-nos a esperar em ti. Que não nos desesperemos quando as respostas demoram, quando as portas não se abrem imediatamente, quando os milagres parecem tardar. Tu não te atrasas, Senhor. Tu chegas sempre no momento certo. Dá-nos paciência para esperar, fé para confiar, esperança para perseverar. Que enquanto esperamos, não fiquemos inativos. Que continuemos a fazer a nossa parte, a trabalhar, a semear, a orar. E no tempo certo veremos a colheita. Senhor, também dá-nos paciência com as pessoas, paciência com os filhos que nos testam, com os cônjuges que nos irritam, com os colegas que nos frustram. Que sejamos pacientes como tu és paciente conosco. Pai, abençoa a nossa alegria. Que tenhamos alegria genuína, não dependente das circunstâncias, mas fundamentada em ti. Tu és a nossa alegria, a nossa força. Mesmo em dias difíceis, mesmo em situações complicadas, podemos ter alegria porque tu estás conosco. Senhor, há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade depende do que acontece, a alegria depende de quem está conosco. E tu estás sempre conosco, por isso podemos ter alegria constante. Ajuda-nos a cultivar esta alegria. Que sorrimos mais, que rimos mais, que celebramos mais. Que não vivamos de cara fechada, reclamando de tudo. Que sejamos conhecidos como pessoas alegres, contagiantes, cheias de vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos alegres, temos mais força para enfrentar os desafios, mais energia para continuar, mais resiliência para não desistir. Senhor, abençoa os nossos pensamentos. A batalha começa na mente. Se controlarmos os nossos pensamentos, controlaremos a nossa vida. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos vierem, que os rejeitemos imediatamente. Quando pensamentos de dúvida atacarem, que os substituamos pela tua palavra. Quando pensamentos de medo tentarem nos paralisar, que os confrontemos com a verdade de que tu estás conosco. Senhor, enche a nossa mente com pensamentos puros, verdadeiros, nobres, justos, amáveis, que meditemos na tua palavra dia e noite, que enchamos a nossa mente com as tuas promessas, com os teus princípios, com a tua verdade, e que esta mente renovada transforme completamente a nossa vida. Como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Ajuda-nos a pensar corretamente. Pai, abençoa as nossas decisões hoje. Dá-nos sabedoria para escolher bem. Há tantas decisões a tomar todos os dias, desde as pequenas até as grandes. Guia-nos em todas elas, que não confiemos na nossa própria compreensão, mas que em todos os nossos caminhos te reconheçamos, e tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, para as grandes decisões que enfrentamos, dá clareza. Mostra-nos o caminho a seguir. Abre as portas que devem ser abertas, fecha as que devem permanecer fechadas. Que não forcemos portas que tu fechaste, que não percamos as oportunidades que tu abres. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a tua vontade, que ouçamos a tua voz, que sintamos a tua direção, que sigamos a tua liderança. E quando tomarmos decisões erradas, como às vezes acontecerá, que saibamos que tu podes redirecionar os nossos passos e trazer algo bom mesmo dos nossos erros. Senhor, abençoa a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai. Que creiamos mais, que duvidemos menos, que confiemos completamente em Ti. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem.
Ajuda-nos a viver por fé e não por vista, que não precisemos ver para crer, mas que creiamos e então vejamos. Senhor, há promessas tuas que ainda não se cumpriram nas nossas vidas, mas continuamos a crer. Continuamos a declarar que tu és fiel, que a tua palavra não falha, que o que prometeste certamente cumprirás. Fortalece a nossa fé quando ela fraquejar. Nos momentos de dúvida, lembra-nos de todas as vezes que tu foste fiel no passado. Se tu fizeste antes, farás novamente. A nossa fé não está em nós mesmos, está em ti. E tu és absolutamente confiável. Nunca falhaste, nunca falharás. Pai, abençoa a nossa esperança. Que nunca percamos a esperança, não importa quão difícil seja a situação. A esperança é a âncora da alma. Mantém-nos firmes quando tudo ao redor está a desmoronar. Senhor, há pessoas que perderam a esperança, que não veem mais sentido em continuar, que desistiram. Restaura a esperança nos corações desesperançados. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança. Que o melhor ainda está por vir, que tu tens planos de bem e não de mal, de futuro e de esperança. Pai, a nossa esperança não está nas circunstâncias, está em ti. As circunstâncias mudam, mas tu permaneces o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso a nossa esperança é segura e firme. Não seremos envergonhados. O que esperamos de ti certamente se cumprirá. Mantém viva esta esperança nos nossos corações. Senhor, abençoa a nossa perseverança. Ajuda-nos a não desistir. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Requer resistência, determinação, persistência. Muitos começam bem, mas não terminam. Ajuda-nos a terminar bem, Pai. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando cansarmos, renova as nossas forças. Quando quisermos desistir, lembra-nos do porquê começamos. Senhor, o inimigo quer que desistamos. Ele sabe que se continuarmos firmes, veremos a vitória. Por isso, ataca com desânimo, com cansaço, com desilusão. Mas nós não desistiremos. Continuaremos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque sabemos que o nosso trabalho não é vão, haverá recompensa. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Pai Celestial, ao encerrarmos esta oração poderosa, queremos declarar uma vez mais a nossa total dependência de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Contigo tudo é possível. Que este dia 9 de março de 2026 seja marcado pela Tua presença gloriosa nas nossas vidas. Que experimentemos milagres, que vejamos respostas, que sintamos o Teu amor de forma tangível. Senhor, vai à nossa frente e prepara o caminho. Que cada porta que precisamos que se abra, abra-se. Que cada obstáculo que precisa ser removido, seja removido. Que cada pessoa que precisa aparecer na nossa vida, apareça. Que cada provisão que necessitamos, chegue no tempo certo. Confiamos em Ti completamente. Entregamos este dia, as nossas vidas, as nossas famílias, tudo o que somos e temos nas Tuas mãos poderosas. Faz a Tua vontade perfeita. Cumpre os Teus propósitos. Recebe toda a glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvires, obrigado por estares presente, obrigado por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Nunca nos abandonas, nunca nos deixas, nunca nos esqueces. És fiel em todas as gerações. A tua misericórdia permanece para sempre. Senhor, que vivamos este dia cheios de gratidão e de alegria, conscientes de que estamos debaixo da tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e em cada ação.
Sela esta oração com o teu amém celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, eu te convido a partilhar esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Talvez seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho, alguém que está a passar por dificuldades e precisa saber que Deus cuida, que Deus ouve, que Deus age. Se tu o instrumento para levar esperança a esta pessoa, escreve amém nos comentários se concordas com tudo o que oramos aqui. Deixa o teu testemunho, partilha como Deus tem sido fiel na tua vida. Isto encoraja outros que estão a ler e fortalece a nossa comunidade de fé. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo. Ativa o sininho de notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que aproximarão o teu coração de Deus. Todos os dias trazemos conteúdo devocional que pode transformar a tua vida. E agora, recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que este dia seja cheio da presença gloriosa de Deus. Que vejas milagres, que recebas bênçãos, que experimentes vitórias. Vai em paz, vai em fé. Vai em alegria. O melhor de Deus está sobre a tua vida. Amém.